Olá, meus irmãos, estamos transmitindo ao vivo. Bem-vindo a bordo todos. Estamos todos a bordo. Indiana Jones está ali. A dona Esther está lá também. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui, todo mundo falando um oi. Lá está o Pedro e a irmã Patrícia e o irmão Jaison. E ali Marcinésia. A Esther está bem ali, mas ela já... Ela está ajeitando umas coisas lá que ela precisa ajeitar. E estamos assim, ó, nós estávamos orando por uma nova conexão aqui e está sendo inaugurada a transmissão dentro da nova conexão, né? Olá, meus irmãos, Daniel, a minha amada Nancy que está ali, e olha lá, mandando um monte de carinho, assim, também de coração, ó, principalmente para os aventureiros de plantão. Está aí todo mundo, mas que bom, foi uma bênção, hein? Né, ter alcançado essa etapa aí, a gente estava orando mesmo. E a gente vai indo, né, irmãos? Todos somos agradecidos a Deus nessa maneira como o Senhor nos tem, né, chamado, alcançado e conduzido até os termos, até o final das coisas, até, né? Boa noite, meu irmão Daniel, maravilha. Né, o Senhor tem trabalhado muito, sim, amorosamente, né? E firmemente em nos orientar, né? Dar aquela direção. Queremos muito pedir a Deus então que nos abençoe aqui nesse momento que a gente está junto, para nós estarmos sendo alimentados e nesse alimento em volta da mesa do Senhor, né? Nessa contínua caminhada de perseverança, né? Perseverar. Nós temos ali em Atos a expressão perseverança, Atos 2, né? Algo que é resultado do Espírito na vida de uma pessoa, é esse estar naquilo que é próprio de Deus, né? Estar naquilo que é do Senhor. Se manter o curso, haja o que houver, a gente mantém o curso. Então, isso é perseverança, né? É você manter a continuidade naquilo que Deus revela para nós, que é aquilo que é. E isso tanto tem a ver com a saúde da nossa vida, quanto tem a ver com o propósito. Então, Atos 2 fala da perseverança, né? Existe um jeito da gente participar do que diz Efésios também. Efésios também vai falar do eterno propósito. Então, esses tipos de coisas que são reveladas, essas grandezas extremas, né? Porque como que a gente pode entender o eterno propósito? Né? Algo que de fato Deus tem para a eternidade. Efésios no capítulo 3, lá no versículo 11, e o eterno propósito do Senhor está estabelecido em Cristo, não é? Cristo, o nosso Senhor. Então, o eterno propósito de Deus está estabelecido em Cristo, né, irmãos? Então, e nós, como diz aqui, os chamados, nós fomos chamados, no versículo 9, para manifestar, Deus quer manifestar qual seja, aí a palavra dispensação é koinonia, né? Às vezes a gente está acostumado com a palavra koinonia, né? Efésios, irmãos, Efésios 3, no versículo 9, o Senhor, ele tem algo a manifestar aos homens, algo a manifestar dele mesmo, é o manifesto de Deus, né? Manifesto de Deus é uma maravilha, né, irmãos? Tem os manifestos dos homens aí,
mas tem o manifesto de Deus. Então, o manifesto de Deus é uma bênção, é uma grande bênção. Manifestar qual seja a koinonia do mistério. Nota, irmãos, que a gente entende mais ou menos a palavra koinonia. Em Atos 2 também fala isso. Atos 2, 38, 39, 40, 41, 42, por ali. Como uma ordem. A koinos é uma ordem familiar de Deus, né? Ela tem a ver com casa. A ideia na palavra, na raiz da palavra, tem a ver com casa, mas no sentido da família, né? É a família. A koinos de Deus, então, é estar naquele modelo familiar de Deus, perseverando nisso. Atos 2, 42. E perseveravam, quer dizer, mantinham aquela navegação, naquela direção. Os cristãos mesmo tinham uma força neles. Os cristãos tinham uma força neles, e a força do Espírito Santo, né? A força, a dinamis, a personalidade, o caráter do Espírito, que é também koinônico, ele está em koinonia com o Pai e com o Filho. E aí a gente lembra de 2 Coríntios 13, 13. Pela palavra, pelo Espírito, a gente é lembrado. Quando ele também fala dessa koinonia no Espírito, dessa condição familiar. 2 Coríntios 13, 13, ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, né, e o amor do Senhor nosso Deus e Pai, né, e as consolações do Espírito Santo. Então, isso é a expressão da koinonia, da koinos, da família. Então, essa maneira familiar de viver, e a perseverança não é que é uma força que eu tenho que fazer, é uma força que une a isso. Qual é a força que o irmão Jason tem que fazer para ser esposo da Patrícia? Ele tem que fazer força. É o que ele é o que é isso, né? Vocês perseveram em ser marido e mulher, a Patrícia e o Jason e a Patrícia, persevera por ser isso, né? Não tem que, cada dia que acorda, assinar um contrato do dia, fazer uma força para ficar juntos. Isso é assim, é algo que já são um. E estar em continuidade de unidade é koinonia. A koinonia é um resultado do estado da unidade, gerada por Deus em Cristo no poder do Espírito. Então, isso gera uma perseverança. Então, há pessoas que pensam que a perseverança é um tipo de um castigo em cima da gente, para a gente ir toda terça-feira num lugar, ou todo domingo em outro lugar, ou todo não sei o quê. Não, vocês perseveram em ser marido e mulher, é uma bênção, não tem nada de nada. Não tem que, amanhã tem que de novo ser marido dela, amanhã tem que de novo ser esposa dele. Não é isso. Não tem que pensar nem nisso, porque vocês já estão assim, né? Vocês só desfrutam dos laços gerados pela koinonia, que já é algo resultado da graça de Deus na salvação, na comunhão, nesse encontro e essa comunhão do corpo, né? E que vai sendo uma continuidade desse corpo. Esse corpo, então, é vivo. Esse corpo vivo, ele passa vamos dizer, pelo espaço, pelo tempo, pela história, né? A história que acaba sendo a testemunha de um ato de Deus, né? Que vai acontecendo ali, mas que também é eterno. Então, essa perseverança nessa condição de koinonia. Então a gente às vezes põe assim, vai ter uma koinonia. O pessoal tem mania,
a mente das pessoas tem uma mania de falar assim, vai ter uma koinonia. Não é que vai ter uma koinonia, é que é uma koinonia, é algo em condição familiar. Mas a mania é logo gerar um nome para pôr uma placa e identificar secularmente. E aí você desvia a ideia daquilo que é. Né? Então o casamento de vocês é porque é vocês o que são. Não tem que pôr uma placa na frente da casa dizendo aqui tem um casamento. Casamento, tem ali uma placa. Aí as pessoas têm mania de olhar ali, que nem, igual quando vai fazer um casamento, vamos dizer, olha o jeito de falar, né? Vai fazer um casamento, aí vai ter que ir para uma igreja ou para um cartório. Mas o casamento não acontece na igreja nem no cartório. O casamento acontece em Deus, é Ele que fez. Ele que é o autor. Né? No dia que as pessoas começarem a imaginar que o casamento é feito numa igreja ou feito num cartório, acabou o casamento. Né? Aí acabou. No dia que a pessoa começar a pensar que Deus tem que ser encontrado num processo metodológico, através de estudo bíblico, ou através de entrar num templo, ou de fazer uns rituais, ou de ir até não sei que cidade, ou até que não sei que onde, então acabou Deus. Né? Gerou-se uma heresia, né? Algo extremamente anti-Deus, anticristo. Né? Então, isso daí está sendo testificado em Atos 2, irmãos. Atos 2, depois aqui em Efésios também 3. Né? Então, quando ele fala da palavra koinonia aqui, Deus manifesta essa familiaridade que é de fato um mistério. Nós vamos estar dentro disso que é misterioso. Nunca tinha sido revelado isso. Como que isso é possível? Nem o povo de Israel viveu isso. Eles não viveram isso. Eles sabiam que algo muito grande, muito diferente de ser o que Israel era, o povo hebreu era, muito maior, estava para vir. Né? Porque tudo isso era anunciado nas sombras. Nas sombras, isto é, como diz Colossenses 2, as sombras das festas, as sombras das luas, dos rituais todos que Deus trabalhou, né? O templo, a arca, o Monte Sinai, as tábuas da lei, tudo eram sombras de Cristo. Então, quem teve a condição de ser alcançado e percebeu Cristo nisso tudo, esse estava em koinonia. Mas ainda essa koinonia, ele estava em koinonia na fé. Como diz Hebreus 11, estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, vendo-as de longe saudavam. Né? Os de Hebreus 11. Agora, os de Hebreus 12, nós participamos daquilo que era antes fé, embora também seja fé. Mas é uma fé que já se consumou o encontro da koinonia profetizada. Quer dizer, aquele povo que esperava isso que somos, ele partiu para o céu, quem foi salvo. Né? E agora surge o povo do mistério revelado e que anda sobre a terra nessa condição, nesse tipo de corpo formado nessa koinonia, nessa condição de koinonia, nessa condição familiar. Então, isso é a manifesto de Deus. Esse é o manifesto de Deus. O que Deus está manifestando? Isso. Ele não manifesta nunca uma religião. Ele não manifesta nunca algo ritualístico, religioso, nada. Ele manifesta isso. Por isso que ele fala aqui, no versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação, isto é, a koinonia, né, do mistério, desde os séculos oculto em Deus. Então, olha, oculto, estava oculto.
né? Que criou todas as coisas. Por isso que Colossenses chega ao ponto de dizer que é muito estranho quando alguém, diante disso que está manifesto, que estava oculto e foi manifesto, que é a grandeza sublime de Deus manifestar isso, é muito estranho, não dá para você, não dá para entender como que alguém quer voltar aos estágios anteriores a Cristo e formar de novo as ritualizações, né, as coisas todas, as igrejas, formar esse modelo assim terreno das coisas. Aí a pessoa fala, não, eu sou daquela igreja, eu sou daquela igreja, eu sou daquela igreja. Não existe isso aqui nessa palavra. O que existe é o mistério revelado, que é esse, a koinonia do mistério. Koinonia, a familiaridade dessa situação agora, né? E aí diz assim, que claro, no versículo 8, né, irmãos, isso é chamado de insondáveis riquezas de Cristo. Não dá para ninguém ter nenhum tipo de condição de alcançar isso, a não ser por revelação. Então, no versículo 10, ele diz assim, o manifesto de Deus, essa koinonia no mistério, é manifesto exatamente pelo povo que é a expressão desse manifesto. O povo que é a expressão desse manifesto são os chamados. Aqui puseram a palavra igreja, para confundir a cabeça das pessoas que não têm tido a oportunidade de pensar nessa grandeza. Nem deixam pensar nessas grandezas. Então, pelos chamados, pelos ekkalel, né? Então, em grego é assim, para que pelos eclesiados, vamos dizer assim, pelos eclesia, os ekkalel, a multiforme sabedoria de Deus, tudo que Deus tem para mostrar em saber é manifesto no corpo de Cristo, né? Então, isso aí atinge diretamente, como diz aqui, todos os principados e potestades nos lugares celestiais. Lembra que Apocalipse 12, 17 fala dos restantes que guardam os mandamentos de Deus, e o testemunho de Jesus. Então, esse povo, que é esse povo que caminha assim, dessa forma, com a palavra de Deus como, vamos dizer assim, condição de formação de todos nós somos um povo que, ao viver assim, nós impactamos diretamente os poderes e potestades celestiais, quer dizer, demônios, anjos, lugares celestiais, tudo é atingido desse modo de Deus de fazer acontecer. Então, o ato da gente existir, irmãos, tem um significado sublime e digno demais. Isso é reinar com Cristo. Então, essa condição de continuidade, um casamento, por exemplo, outra vez, né? Um casamento que continua, cada dia a gente vai ficando mais e mais malucos à vista dos homens. Cada vez que um jovem diz assim, eu vou esperar a minha esposa, eu estou orando por ela, vou aguardá-la naquela forma, naquela condição que Deus vai me dar, conforme a palavra dele está revelada. Eu vou esperar em Deus conforme a sua palavra. Assim também uma moça, ela diz, eu espero, eu vou viver a minha vida conforme a palavra. Então, o casamento acontecendo, eu vou viver esse relacionamento conforme está na Escritura. Então, isso, cada dia é mais maluco perante os homens, quer dizer, há um impacto. É mais ofensivo. É ofensivo, é um impacto assim que chega para parecer uma coisa santíssima, se torna ofensiva, né?
Deus apresentar essa bênção. Então, isso aí Deus apresenta nos seus filhos. Ser povo de Deus, conforme a Escritura diz que deve ser, é ofensivo. Né? As pessoas preferem ser povo de Deus do jeito que o homem constrói. Aí não é ofensivo. Se você falar que perguntam para você, qual é a tua igreja? Você fala, tal igreja? Tá bom, que bom. Agora, você falar, não existe igreja, pronto, já ofendeu. Né? Aí ofendeu. É maluco, você pastor. Que esse pastor de vocês é louco. Né? Então, as pessoas têm tendências estranhas, porque a qualidade da mente das pessoas já não conseguem sequer olhar para a Escritura e ver o que diz a Escritura de fato. Né? Então, isso aqui, irmãos, é extremamente importante para entender que esse impacto todo que acontece aí, em todos os tipos de poderes estabelecidos por aí, no versículo 11, diz que isso tudo a gente faz e vive conforme é o eterno propósito do Senhor. Não é uma coisa inventada por nós. Nós não estamos inventando as coisas, eu não estou querendo criar uma coisa fora da Escritura, não é isso. Né? Às vezes perguntavam assim, algum tempo atrás, o senhor teve algum problema com a denominação para o senhor sair assim? Então a pessoa raciocina desse jeito. Né? A mente da pessoa, nota só, que a mente da pessoa, ela não tem lastro suficiente para fazer uma pergunta assim, pastor ou professor, onde na Escritura tem algo a me mostrar sobre isso que o senhor está fazendo? Ninguém perguntou isso. Ele só pergunta se eu tinha alguma coisa contra a denominação, que é o máximo que ele pode chegar. Né? A mente é assim. Então, quando você fala assim, olha, não existe homem com homem, não existe mulher com mulher, você é homofóbico. Então, a mente dessas pessoas não consegue mais alcançar a dignidade do que Deus fez. Que homem é homem, mulher é mulher, e um fica com o outro em casamento. Ele não consegue mais pensar isso. Mas nem tem como, ele não tem isso aí na mente. Foi destruída a mente da pessoa. Né? E até respondiam umas pessoas esses dias, que eles estavam perguntando assim, como foi? Tem várias questões esses dias, mas uma delas foi assim, o senhor fala em política muito, mas como eu falo em política muito? Mas a mente da pessoa, ela não consegue acompanhar, não consegue entender de onde vêm os nossos pensamentos. Não consegue entender. Por exemplo, eu estava dizendo para uma pessoa que mandou até um vídeo de um pastor, um pensador cristão, né? Que falava que a gente, como cristão, tem que ter muito amor, não pode falar nada de política, a gente tem que ser cheio de amor, e amor, e amor. Olha isso é uma riponguice, né? Esse tipo de pensador cristão é riponga. É um hippie. É um hipismo cristão, não tem nada a ver com a Bíblia isso, né? Você está equivocado, né? Você está usando um sequestro emocional com a palavra amor para você perder o foco daquilo que significa a palavra de Deus. Está utilizando equivocadamente a palavra amor. Né? Sem entrar muito na palavra amor, biblicamente falando, quando você olha os profetas, todos os profetas, todos eles, a grande acusação, vamos dizer assim, a grande causa que Deus abriu contra o seu povo sempre foi política. Espiritual, social, teológica, foi tudo. Porque, de fato, em tudo, a pessoa se perdendo de Deus, tudo ficava errado. Né? Quando ele falava assim, eu tenho uma questão contra Israel, é que eles esquecem dos órfãos, esquecem das viúvas, esquecem dos estrangeiros. Eu tenho uma questão contra Israel, porque Israel se reúne num lugar sagrado e eu não estou lá. Né? Eles não se lembram de cuidar dos oprimidos, dos fracos. O que é isso? Na linguagem social é política. Agora, quando você lê, por exemplo, Apocalipse, não tem um
É que ninguém quase conhece mais a teologia melhor, né? Não conhece. Mas qualquer um que for estudar a teologia hoje, um pouquinho mais, vamos dizer, menos poluída, sabe 100%, inclusive eu mesmo, que as profecias de Apocalipse, em primeiro plano, você tem o primeiro plano e o segundo plano da profecia, né? O primeiro plano significa aquele alcance imediato da profecia. Que a profecia é falada não só para dali 1000 anos, ela é falada para agora. A profecia sempre foi falada para aquele momento. Mas também ela tem a conotação profética de pano de fundo lá para frente, que é real também. Então, qual é o primeiro plano da profecia de Apocalipse? Quem é a Grande Babilônia em Apocalipse no primeiro plano? Quem é a Grande Babilônia? Quem é? Quem? Contra quem Jesus está levantando aquela voz? Contra quem Jesus está levantando a sua voz? Contra Roma. Roma é Roma política imperial, ditadora, déspota, sórdida. Jesus está falando do céu contra Roma. Bom, se você não gostar de Jesus, xinga ele de um cara político, né? Agora, o problema é grave porque embora Jesus não pode pegar isso que Jesus está falando contra Roma e dizer que ele era político, porque isso seria reduzir Jesus, né? O que Jesus faz, e quando nós, o povo de Deus, falamos em alguma conotação de denúncia de alguma coisa, não é no sentido de ser político diretamente, é porque a gente está falando a partir da palavra de Deus. A nossa fonte é a palavra de Deus, né? Então, se há algo realmente errado, essa coisa errada é denunciada pela palavra de Deus. E a gente vai denunciar no sentido de que há alguém soberano, há alguém maior, há alguém de fato que governa e que não quer que aquilo ali aconteça, e que aquilo ali está acontecendo a revelia e a rebelião de Deus, né? Em rebelião contra Deus. Então, tem muitos cristãos que não sabem mais qual é a sua função na koinos de Deus, que significa, né, ser um homem, uma mulher, uma família, um povo de Deus. Claro, do jeito que está a teologia hoje, toda deformada, ou foi... É claro que quando, por exemplo, os fariseus falaram que a ressurreição existe, falaram, olha, a ressurreição existe, nós acreditamos na ressurreição. Não é que eles acreditavam em Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Eles até quiseram matar Jesus, né? Então, o fato de haver coincidência, né? Coincidência, às vezes, em algum ponto de algum grupo, vamos dizer, algum grupo político, algum grupo teológico, algum grupo científico, às vezes o pessoal diz, olha, agora tem o grupo Intelligent Design, que fala, sim, sobre o ponto de vista mais criacionista. Ótimo, legal, isso é muito interessante. Eles vão concordar em muita coisa com a Escritura. Muita coisa, né? Mas eles não são nada com a Bíblia. Eles não têm nada com Cristo, com Deus. Então, quando acontece pontos de coincidência, né, entre política, teologia, ciência, ou qualquer uma área da sociedade em relação à Bíblia, pode acontecer muitas coincidências, porque a verdade de Deus está estabelecida, né? E quando você tem coincidências, as pessoas tendem a santificar o todo por aquele pouquinho. Como as pessoas tendem a generalizar o todo por um que erra. Acontece isso. Errou um, todo mundo é assim, né? Ou acertou um ponto, aquele lugar, pronto, tudo é perfeito lá dentro daquele lugar, né? Então, irmãos, é extremamente preocupante a condição dos cristãos que, diante do eterno propósito de Deus, muda
a sua ótica de visão para um propósito mais existencial só, humanista, né? Então, esse texto aqui é muito importante aqui, isso aqui até agora a gente estava falando, para a gente entender um pouco mais de Apocalipse, no capítulo 5, né? E que a gente está, vamos dizer assim, navegando pela graça de Deus, sendo alcançados exatamente por essas coisas do Senhor, agora, depois de João ter sido mostrado a ele, né, a João, foi mostrado a João o céu, o trono, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? No capítulo 4, o Jesus Cristo como Criador de todas as coisas e, enfim, todas as coisas são a expressão, manifestam a sua glória. Todas as coisas são expressão de Cristo. As pessoas precisam entender bem isso, porque nessa profundidade que existe, cada coisa está ligada ao seu Criador em sensibilidade. A gente chamou atenção disso outro dia, falando numa linguagem um pouco mais técnica, tecnológica, dizendo que cada coisa criada tem um tipo de um chip, né, que apresentava o Criador para as pessoas e as pessoas para o Criador. Era para introduzir essa ideia de que, de fato, esse chip não é bem um chip, é a pessoa de Cristo que está ligado a tudo que foi criado, né, de uma maneira, vamos dizer assim, vital. Cada coisa criada, ela testifica, ela é sensível a Cristo, sensibiliza Cristo. Se está sendo usado corretamente, aquilo de fato sensibiliza de maneira correta em Cristo. Se está sendo usado errado, sensibiliza Cristo também de forma errada, vamos dizer assim, não errada, de forma pesada, alcança Cristo de alguma maneira, vamos dizer, de julgamento sobre aquela coisa, da parte de Cristo. Quando a figueira não deu fruto, Jesus passou perto de uma figueira assim, né? E aquela figueira não dava fruto. Ele, a figueira não dá fruto, seca, pronto. Não está servindo para nada, né? Então, Apocalipse 4 apresenta o Criador integrado com a sua criação. E no capítulo 5, e aí por isso ele é exaltado, ele é louvado, ele é adorado. Mas aqui no 5, aparece a palavra que vi. No meio, irmão, isso aqui é importantíssimo, porque no meio de um mundo tão esquizofrênico, tão violento, um mundo tão ardiloso, né? Um mundo tão tirânico, a manifestação do pecado e da maldade, ela acontece todo o tempo de uma forma bizarra, né? Bizarra. Agora, por exemplo, no Brasil, a gente está vendo assim as mídias absolutamente mentindo o tempo inteiro. Nunca vi uma quantidade de mentira tão grande acontecendo na mídia, assim, explicitamente, né? Sempre foi assim, sempre foi na área da família, na área de tudo, da ciência, né? Agora na política. Então você tem, por exemplo, nas redes sociais, em todo lugar, você vê, por exemplo, o Bolsonaro, né? Onde que ele vai, tem milhares e milhões de pessoas. Aí chega a mídia, a gente vê os programas e fala assim, não tem candidato que tem mais rejeição no Brasil do que o Bolsonaro. Eu falo assim, peraí, eu não estou falando nada de política nem nada, mas o que está acontecendo, né? Por um lado, você vê explicitamente em todas as cidades, em todos os estados, o pessoal fazendo até da sua própria bolso folheto para entregar. Nunca eu vi isso, nunca teve isso no Brasil. O pessoal tem uma impressorinha lá, está fazendo... Aí vem a mídia e fala assim, agora ele está caindo cada dia mais nas pesquisas. Está subindo Haddad, está subindo Ciro Gomes, está subindo... Marina está subindo. Você fala assim, gente, o que é isso? É uma mentira.
né? Então, assim, explicitamente a mentira, né? No campo da teologia, a mesma coisa. As pessoas continuam mantendo o seu curso de mentira, e tá bom, né? Então, no meio de tudo isso, no versículo 1, Jesus chama João e mostra para ele alguém no trono, que alguém é Deus, sentado no trono, na mão direita dele um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Então, para começar a pensar em Apocalipse 5, nesse momento que João está sendo apresentado ali naquela condição, Jesus está revelando a João que no meio de todas essas mentiras mundiais, essas iniquidades mundiais, de todo tipo de jeito, né? Aí veio o Felipe hoje e falou assim: pai, nós estamos aprendendo agora evolução. Irmãos, evolução! Né? Impressionante. Então, não para. Então, João viu, né, aquele que está sentado no trono com um livro. Quer dizer, o livro de Deus revela, diz aqui, selado por dentro e por fora. Quem sela um livro? Quem que selava um livro? Quem que selava os decretos? Quem sela decretos? Só pode ser o rei. É só o rei. Então, Jesus quis mostrar a João que o livro são os decretos de Deus de toda a história. De toda a história. Construída a história foi por Deus. A história foi construída por Deus e está determinada por Deus desde o seu princípio até o seu fim. Ela está assim determinada por Deus, né? Toda a história, de tudo e de todos. Cristo é o princípio, o fim é Cristo também. Cristo é o princípio, Cristo é o fim. Ele começou a história, ele terminará e consumará a história. Né? Havia umas filosofias antigas que diziam assim que o mundo é cíclico. Tem até hoje gente que acredita nisso, né? O mundo é cíclico. O que é isso, a filosofia de mundo cíclico? A filosofia de mundo cíclico tem até os cristãos que acreditam em teologia cíclica, que dizem assim, as coisas já aconteceram, vão continuar acontecendo igual. Isso é grego, é filosofia grega, totalmente desprovida de verdade. A teologia cíclica, simplesmente ela diz que tudo que aconteceu vai voltar a acontecer. É a filosofia que tinha tomado conta do coração do Salomão quando estava perdido, quando estava no mundo. Ele que fala isso, ele foi tomado por essa ideia bizarra, só porque as coisas, na visão dele, na visão da pessoa, isso é visão pessoal. Já aconteceu isso há 10 anos atrás, já aconteceu isso no século passado, já aconteceu... Então a teologia é assim, nunca vai mudar, vai ser sempre assim, é algo infindável nesse sentido, não tem fim. Não tem fim, é algo eterno e continuamente em rodinha de hamster. Todo mundo correndo lá dentro e ciclicamente. Aquilo que já aconteceu vai voltar a acontecer. Aí vai voltar a acontecer, vai voltar a acontecer. Isso é satanismo. Porque esse livro mostrado para João significa que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E essa direção de início até o final é Cristo que vai conduzir tudo. É Ele que conduz tudo e numa linha de consumação. De começo, meio e consumação. Então João está sendo mostrado a ele que pode parecer, e muitas vezes quando parece que aquilo é sempre assim, Jesus está tentando tirar João de dentro da rodinha de hamster, né? Para que ele não, e é claro, para que ele não caia nessa armadilha e fique rodando nos seus pensamentos sem perceber que todas as coisas estão sendo conduzidas e que nós, de fato, temos um papel, uma missão, missio Dei, missão de Deus dentro disso. Porque, irmãos, se a gente não tem cuidado disso, muita gente pode até se desesperar. João chorou. Diz aqui no versículo que ele chorou.
Porque há momentos na nossa vida, na vida das pessoas, até de cristãos, que eles podem olhar e interpretar os acontecimentos como se eles não tivessem uma saída, como se eles não tivessem uma solução, uma vitória, que aquilo não pudesse ser vencido. Isso é uma mentira satânica, né? E Jesus está mostrando a João que a situação histórica ela não está debaixo de poderes consumatórios e de situações aleatórias, diversas e rodinhas cíclicas. Nada disso, ela está debaixo de uma autoridade, de um poder, que ela tem um começo, ela tem um meio, tem um fim, né? João estava sendo mostrado que, inclusive, quem selou essa história toda foi Deus. Ele é que fez isso decretado e selou, quer dizer, não tem ninguém que possa descobrir o sentido da história. Não tem ninguém, não adianta o teólogo chegar lá e falar que teve uma revelação. Satanismo. A revelação é essa que está aqui, na Escritura. Não tem. O sentido da história tem 7 selos ali. Só um que podia saber abrir, só um que podia dar os acontecimentos como continuados e finalizados e consumados. Só Jesus tem esse poder, né? Só Ele. Não adianta as pessoas quererem descobrir o sentido da história, mas hoje em dia eu nunca vi tanta gente. É economista, é prognosticadores da administração mundial, é um monte de gente na área das ações, na área dos dinheiros, na área dos valores, na área filosófica, na política. Na política, então, nossa, irmãos, você ouve esses candidatos falando na hora da propaganda política, você precisa ter um monte de falso profeta. Dificilmente alguém vai chegar lá na hora da propaganda política, vamos chamar assim, né? E dizer assim, eu dependo de Deus. O que Deus quiser que eu faça, eu vou fazer. Bom, eu só lembro de um, né, que fala isso abertamente, hoje em dia, né? Mas, tá bom. O que acontece é que é uma quantidade, quando você ouve eles assim, você fica ouvindo o que eles estão falando, você fala, esses caras, eles são deuses. Porque tudo que eles estão falando é um discurso maravilhoso. Mas é claro que eles já falaram isso todas as vezes que eles puderam. E nunca fizeram nada. Lá em São Paulo, estão esperando o trem-bala da Dilma, que ia começar antes da Copa ser construído e terminado na Copa, que teve aqui no Brasil, e ia conduzir pessoas de São Paulo, Campinas, São Paulo, até o Rio de Janeiro. Tem até, se quiser entrar no site do governo do Brasil, tem um lugar chamado não sei, uma coisa de trem veloz, uma coisa assim. Eu entrei lá no site para ver outro dia, tem lá o projeto. O projeto está lá. E a explicação de tudo, e o dinheiro que foi liberado, o dinheiro sumiu. Mas o trem nunca apareceu. Mas nenhum daqueles trilhos tem lá no chão. Né? O que é isso? Uma mentira deslavada satânica. Né? Então, mas as pessoas acreditam naqueles que falam bonito e a mentira, mas o caso da palavra de Deus que está definindo a história, essas pessoas não têm o poder de definir a história. Então Jesus está mostrando a João, ao povo dele, as 7 cartas, né, ao povo de Deus. Nós somos chamados por Deus aqui nessas cartas a nós sabermos que há um que tem a história nas mãos. Ele, olha, irmãos, a mão direita de Deus com a história nas mãos. Mas isso é muito lindo demais. Deus está com a história nas mãos. E o povo de Deus precisa guardar isso no coração, né? Com alegria, profeticamente. Nós somos um povo para profetizar isso. Nós, de fato, somos chamados a profetizar isso. Vocês devem saber, povo do Brasil, ou povo da nossa família, e queridos amigos, que não se desesperem por causa dessas notícias diversas que tem por aí. Agora, coloque a sua vida nas mãos de Deus.
porque é Ele que tem a história nas mãos. É Ele que tem a direção de todas as coisas, né? Então, é aí que vai aparecer o anjo que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quer dizer, quem tem o poder, a dignidade, a honra tal de conduzir a história? Quem tem? Serão os poderes humanos? Os poderes demoníacos? Serão os anjos? Serão as igrejas? Serão os pastores? Serão os políticos? Quem? Quem tem a honra? Apresente alguém. Né? Então diz aqui, olha só no versículo 3, nem no céu, isto é, não tem nenhum lugar, ninguém do céu, ninguém que habita no céu pode pegar esse livro e abrir e fazer as coisas acontecerem. Não tem ninguém no céu, mas também não tem ninguém na terra. Não tem ninguém na terra, nenhum poder, seja que for, exércitos, sejam de gente meditando lá no alto da montanha, gente fazendo seja lá o que for, não tem ninguém na terra, e nem debaixo da terra, isto é, não tem poderes malignos, não tem situações divergentes ante Deus que possa se levantar e dirigir a história. Não tem poder maligno que dirija a história. Não tem. Ninguém, diz aqui, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. É claro, né, João começa a chorar, porque cai nele um sentimento diante de uma situação impossível de ser resolvida, ninguém tem condições de resolver essas questões, então João começa a chorar. E muitas vezes, como a gente falou agora há pouco, é possível que caia sobre nós um sentimento de muita dor, quando vai parecer que alguma coisa não tem solução. Então, parece que não tem solução. Alguma coisa, seja lá o que for. Quando isso estiver diante de nós, Jesus está tentando mostrar isso, que quando alguma coisa parecer para vocês que não tem solução, né, e você começar a querer desabar, a chorar ou perder a esperança, saiba uma coisa, que a solução ou a direção das coisas está na mão de Cristo. Não está nas mãos nem mesmo daquilo que parece que não tem solução. Porque senão vai acontecer uma coisa que você parece que não tem solução e que é aquilo que vai ditar a solução. Quer dizer, você está acabado. Né? Aconteceu com a turma lá do Lázaro, aquelas coisas lá. Ele já morreu, não dá mais. Né? Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Aí ele vai apresentar Jesus. Então, irmãos, antes de toda a revelação apocalíptica, antes de tudo se desenrolar, nota que está sendo apresentado Cristo aqui no capítulo 4 e 5. Os cristãos precisam conhecer o Senhor de tudo, o Criador de tudo, o Salvador, aquele que de fato dirige tudo. Sem conhecer Jesus direito, a pessoa vai cair em qualquer uma argumentação, de qualquer tipo. Né? Então, no versículo 5, ele diz assim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quer dizer, para conduzir a história e tudo o que tem que acontecer dentro da história em cada momento. São a perfeição do cumprimento da história. 7 selos, eles são acontecimentos que vão ser cumpridos conforme a vontade de Jesus. Né? Agora, quem faz isso e por quê e como que ele conseguiu tudo isso? Ele conseguiu essa vitória na cruz. O leão da tribo de Judá, quer dizer, que é o Senhor, o Todo-Poderoso Senhor, ele conseguiu essa dignidade na cruz. Isso é um absurdo, vamos dizer assim. É uma coisa ultra ofensiva. É aquilo que parecia absolutamente nada. E foi lá na cruz que tudo
toda a dignidade surgiu em Cristo, e toda a vitória surgiu em Cristo, e todo o mundo novo surgiu em Cristo, e todo o cumprimento da história passa a estar, vamos dizer assim, legitimamente nas mãos de quem tem que estar, e ele vai concluir essa condução histórica até o seu termo, até o seu fim, numa direção, numa reta, assim, ó, numa direção, né? Então, irmãos, acho que temos que pensar até aí nessas coisas, né? São revelações ao povo santo do Senhor, que vive o mistério dessa comunhão coinônica e que agora recebe do Senhor a palavra sobre a continuidade das coisas, né? Até sua consumação. E assim, mas é evidente que o nosso coração deve estar cheio de Cristo, mas do Cristo revelado, na sua palavra mesmo, né? Nosso coração seja aberto e vamos dizer, agradecido e querendo muito receber do Senhor a sua revelação. Né, irmãos? Vamos celebrar o Senhor então? Vamos celebrar. Meus amados, amém, meus amados, irmão Nalder, irmão Daniel, todos os amados que estamos, né, a bordo dessa caminhada tão preciosa, dessa koinos de Cristo, né, nesses tempos que estamos sendo conduzidos à abertura dos selos que estão acontecendo, sob o senhorio, a autoridade, o poder, a graça e a glória de Cristo, né? E possamos ser povo profético, o povo profeta mesmo, né? Dessas coisas. Vamos estar profetizando em nome de Jesus, num mundo que nem sequer imagina essas grandezas aqui, não tem como imaginar, né? Não tem como imaginar. João recebeu porque o Senhor revelou a ele, como a nós está sendo revelado pelo mesmo Espírito, pela mesma palavra, pelo mesmo Senhor. E assim é que nós agora, onde cada um está, nós juntos, nessa koinonia do Senhor, nessa koinonia, nessa configuração familiar de Deus, nós estamos fazendo como Jesus disse aqui, que a gente deve estar alegremente ciente e para podermos celebrar com essa bênção da celebração. Como eu estava pensando outro dia, assim, ó, nós viemos aqui no aniversário do Pedro outro dia, né? O Pedro estava ali, Indiana Jones e tal, aí eu pensei assim, puxa vida, eu vim aqui, eu acho que o pessoal fica pensando assim, por que você veio aqui na casa do Pedro? Ah, eu vim por causa do Pedro. Ah, o Pedro é meu amigo. Eu vim para ficar junto com ele, ficar feliz, porque ele está fazendo, quantos anos mesmo? 6 anos, né? Não é, Pedro? Maravilha. 6 anos, lá. Mas amanhã, né? Amanhã é o dia exato, mas já, celebração. Criança é complicado. Celebração. Um dia, né? É um tempo de celebração, né? É verdade. Nasceu amanhã. Mas tudo bem. Nós celebramos já, celebramos. Né? Muita gente, tal, eu espero que todo mundo tenha vindo assim, exatamente assim. Né? E isso é uma bênção, quando todo mundo vem por causa do Pedro, para celebrar junto com ele. Né? E é isso que Jesus chama muita atenção mesmo. Para a gente, quando estiver celebrando, é Ele, Jesus, que está sendo celebrado. O que Ele fez por nós. Né? Não é comer pão, tomar suco. Claro, tem gente que fala assim, eu vou comer um pão. Você vai comer um pão, você está celebrando nada. Você está celebrando o pão. Né? Eu posso vir aqui na casa do Pedro, o que você veio fazer aqui? Eu vim comer bolo. Eu vim comer bolo. Né? Eu vim por causa do Pedro. Não vim por causa... O bolo está lá também, eu também como o bolo. Se eu comer o bolo, sabendo que eu estou celebrando a vida do Pedro, aí está certinho. Aí juntou as coisas, né? Aí o bolo passa a ser extremamente gostoso, porque ele é tão bom porque está celebrando o Pedro, o salgadinho, aqueles
refrigerantes, os brinquedos, tudo é porque do dia do aniversário da Esther é a mesma coisa, né? Do Jason, da Patrícia, de cada um de nós. Isso que está acontecendo agora, que é chamado na palavra de ceia do Senhor. Nós estamos celebrando o Senhor. Então nós estamos nos alegrando nesse alimentar aqui, dizendo que nós realmente nos alimentamos de Cristo juntinhos, no mesmo pão que é Cristo, né? Então Mateus fala isso, Jesus pegou o pão e falou para eles, comam dessa forma, em meu nome, porque é o meu corpo que está sendo dado por vocês. Então, como Jesus ensinou, vamos fazer. Senhor, nosso querido Salvador, Senhor, nosso querido Deus, nós estamos juntos, o teu povo, Senhor, reunido desse jeito que o Senhor nos revelou, nos chamou para essa grande festa, e nós agora, nós celebramos o Senhor, nós nos alegramos por causa do Senhor, nós festejamos que realmente nós recebemos o grande alimento da tua parte. E o Senhor tem nos guardado de um jeito tão poderoso e nos levado e vai fazer a gente entrar no céu. Tudo está sendo uma grande bênção por causa do Senhor. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós lá naquela cruz, Senhor. E assim nós celebramos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus pegou também o cálice e ele falou assim, olha, eu quero que vocês saibam que há um poder tão grande na minha vida e que eu agora estou doando a minha vida para vocês. E essa doação acontece de uma forma tão perfeita e tão exata que o meu sangue precisa ser derramado. É o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. E então esse derramar da sua vida alcança as pessoas em toda a história, toda ela. Então ele é o centro de tudo. E nele que está a vida. E ele falou assim, vocês que já receberam Jesus no coração, na vida de vocês, então peguem também sempre o suco da videira, o cálice, e aí vocês vão beber, celebrando o que Jesus fez por vocês, né? E em nome de Jesus vamos fazer como ele ensinou. Senhor querido, nós juntos celebramos essa vida que recebemos de Ti. Nós estamos juntos nesse festejo. Também nós celebramos, como o Senhor falou na Tua palavra, o dia que o Senhor vai mandar o Teu anjo tocar a trombeta que vai concluir todas as coisas. E então o céu vai se abrir e vai acontecer um cântico tão lindo, Senhor. E nós vamos estar subindo para o céu do jeito que está escrito, Senhor. Não será nada diferente. E nós recebemos a Tua revelação com amor no coração que o Senhor nos deu para receber as Tuas coisas. Nós fizemos essa celebração juntos, pedindo muito, Senhor, que nos abençoe a ser umas crianças proféticas, uns jovens proféticos, um povo de famílias proféticas, povo santo do Senhor, que fala e vive essa Tua mensagem, a Tua vida em nós. Queremos muito agradecer, Senhor, abençoa cada um de nós, os irmãos que estão aqui na casa do irmão Jason, a irmã Patrícia, a Esther, o Pedro, a irmã Sinésia e tantos irmãos, Senhor, que estão em tantos lugares, que também, dessa mesma forma, Senhor, são Teus e estão celebrando o Senhor agora também. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, né, amados? Vamos ficar firmes. Olha o Pedro aí, olha o Pedro aí. Olha lá, vem, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Lá ele. Sempre dá uma força, né? Sempre prestativo. Prestativo. Tá treinando sapateado. Tá treinando. Maravilha.
Tá lá ajeitando tudo. Amém, muito bem. Tchau, turma. Tchau. É isso mesmo, Pedro. Irmã Patrícia, Deus abençoe vocês. A irmã Esther também. A irmã Sinésia, irmão Jason. Todos nós estamos dando um tchau, né? Que Deus abençoe vocês. Foi uma bênção ter estado navegando juntos a bordo nesse caminho tão precioso do Senhor. Deus guarde vocês, irmãos. Amanhã, se Deus permitir, vou estar lá em Campinas, São Paulo. Né? Vamos lá com os irmãos um pouquinho. Já faz 15 dias mesmo, né? Você vê? Incrível. É que você não veio terça-feira passada. Isso mesmo. Aí, terça passada, teve todo mundo preparando aqui, né? Mas amanhã, se Deus quiser, vamos estar lá. E orem por essa viagem, orem uns pelos outros, amados. O Senhor guarde cada um dos amados irmãos em cada lugar que os irmãos estiverem, né? E estão agora. Em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe. O ósculo santo em nome de Jesus. Até mais, queridos.